A visão legal sobre o trabalho do pastor. O trabalho do pastor, ele é definido como vocacional. Vocacional e de forma voluntária. Ok? Ah, pastor, mas eu pensei que o meu trabalho como pastor era profissional. Não é. Hoje eu vou te mostrar que isso não é verdade. Você, como pastor, o pastor não é uma profissão. Apesar de, claro, muitas vezes a gente coloca ali, qual é a sua profissão? Eu sou um pastor, né? Tudo bem. Para fins ali de você descrever aquilo que você faz, ok. Certo? Mas para fins da lei, o trabalho do pastor ele não é profissional, ok? Ele não é profissional em si. Ele é conhecido como vocacional. Há uma vocação, ele é diferente de uma profissão. A vocação é um chamado. A vocação, ela diz respeito a não porque eu quis, mas porque alguém veio e me chamou e me disse assim, olha, levanta, né? Larga as redes aí e vem e sejam pescadores de homens, como Cristo fez. E é de forma voluntária. E a gente percebe isso até nas próprias escrituras, no Novo Testamento, como é o serviço ali dos discípulos, dos apóstolos, né? Eram serviços realmente voluntários, e eles viviam de ofertas. Eles viviam de, vamos dizer assim, prebendas, né? De ofertas ali, de côngruas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, para que eles pudessem sobreviver. E é um trabalho de forma voluntária para determinados serviços eventuais ou permanentes. Então, pode ser um pastor que é temporário, pode ser um ministro que é temporário, ou pode ser um ministro que é permanente, que leva a sua vocação até o fim da sua vida. E note, não regidos pela CLT, a consolidação das leis do trabalho. Então, o trabalho do pastor não é regido pela CLT, pela sua característica, porque ele é vocacional, ele não é profissional e ele é voluntário. Então, ele não é regido pela CLT. Então, o salário do pastor, ele é chamado de prebenda. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o não ser regido pela CLT e vocês vão entender muito bem. Ou então, o salário do pastor, ele é chamado de prebenda, como eu disse. O que é prebenda? É uma palavra do latim que diz respeito a benefício ou subsídio por serviços prestados. Essa palavra, ela surge ali naquele contexto do Estado pagar determinadas pessoas para que pudessem fazer determinados serviços para o Estado. Então, o Estado chamava essa pessoa, ok? E dava um serviço para que ela pudesse fazer em prol do Estado, e o Estado, ali o Estado romano, né? Ele pagava um subsídio ou um benefício pelo serviço prestado. E aí que vem a ideia da prebenda, que foi transmitida isso para a visão pastoral, né? Para a visão ministerial. Começando ali, claro, obviamente, né? Ali do catolicismo e depois chegando também nas denominações de cunho evangélicos, né? Ou cristãos de diversas matrizes aí, ok? Então, nós temos também um outro nome para isso, que é congruas, certo? E esse aqui é mais específico do catolicismo, ok? É o sustento do pároco. Mas, por mais que a palavra aqui seja de cunho mais católico, mas eu entendo que o termo congrua, ela descreve muito bem o que é o serviço pastoral, o que deve ser o salário pastoral, certo? Então, a congrua é o sustento do pároco, e significa o que é conveniente, ou condigno, ou congruente. Vem da palavra congruência, ou congruente. Então, as congruas é o que é digno, o que é conveniente, que aí, claro, é, a gente entende, né, muito bem essa palavra congrua com o que é aplicado ali em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Ok? Essa ideia de ser conveniente, de ser digno do trabalho do pastor, certo? Mas a gente utiliza hoje normalmente o termo prebenda para falar do salário do pastor, ok? Então, aí vamos voltar aqui para a CLT. Embora os pastores não sejam regidos pela CLT, ok? Há uma tradição de conceder ao pastor direitos análogos a um trabalhador de carteira assinada. Muito embora que legalmente a igreja, e note bem isso aqui, não tenha qualquer obrigação de desembolsar
todos os benefícios descritos na CLT para o pastor, ou até mesmo seguir a CLT como padrão para o salário do pastor. E aí agora, né? Que é isso, pastor? Então, que direito eu tenho, né? Pois é, você tem o direito de confiar em Deus, porque o seu trabalho não é regido pela CLT. Você não tem carteira assinada e por isso não pode ser regido pela CLT, porque ele o trabalho pastoral, como eu disse, é vocacional e é voluntário. Então você vive da prebenda, que seria o comum, né? Seria uma oferta, certo? Uma oferta de amor que a igreja dá ao trabalho do seu pastor, ok? Então, para a igreja agora, não é obrigatório em lei, a igreja conceder exatamente o que diz a CLT ao pastor, apesar de que isso é uma tradição. Então, as igrejas, o que elas fazem, né? Geralmente, acho que todas as igrejas que estão aqui com a gente, concedem ao pastor direitos que são determinados na CLT, como o 13º, que vem da CLT, férias e o terço de férias, ok? Que vem da CLT, os 30 dias de descanso das férias, claro, né? Óbvio, ok? Então, esses padrões a gente consegue enxergar em nossas igrejas, em nossos grupos. Por quê? Porque vem de uma tradição e não de uma imposição do que a lei diz que a igreja deve fazer, certo? Eu conheço pastores que recebem um salário mínimo. Uau, pastor, né? Cadê o piso salarial, né? Até vi uma pergunta aqui interessante no chat, né? Que as igrejas da IPB, as igrejas presbiterianas, né? É isso? Elas têm um piso salarial. Por quê? Porque a forma de governo dos presbiterianos é uma. A forma de governo dos batistas são outras. As igrejas batistas são autônomas entre si. Quem decide o salário do pastor é a Assembleia Geral da igreja. Já nos presbiterianos, não. Eu não sei como é que funciona a hierarquia lá, ou como é que é a forma de governo bem específica, mas tem os concílios, né? E tem um estatuto das igrejas, né? Do qual todas as igrejas do Brasil seguem, né? Para essa linha de denominação. Então lá determina quanto é que tem que ser, talvez, ali o salário do pastor. Então já vem tudo já tabelado, ok? Então, por quê? Porque há uma forma de governo diferente aqui, certo? Mas, no fim das contas, até mesmo essa forma de tabela ou de piso salarial que tem entre os presbiterianos é uma forma que eles convencionaram, ok? Não é uma imposição ainda da igreja, ou, aliás, da lei para com a igreja, ok? Então é só para os irmãos entenderem muito bem. E eu também conheço pastores que não recebem nada, que trabalham para poder se manter no ministério. Então, dessa maneira, o salário do pastor, como eu disse, é um acordo bilateral, igreja e pastor, por um acordo mútuo. E esse acordo mútuo eu vou apresentar mais no final, chamado termo de acordo mútuo, que é um documento em que toda a igreja deve fazer para com o seu pastor, onde determina ali quais são os direitos e os deveres do pastor e da igreja. É chamado de acordo bilateral ou acordo mútuo, certo? Isso aqui é muito importante, irmãos. Muitas vezes, a causa de problemas dentro da igreja, de um pastor sair da igreja e deixar aquela igreja ali e tudo mais, claro que tem N e N problemas, né? Mas a maioria deles é por conta das questões salariais, é por conta da falta de valorização, é por conta de alguma coisa que a igreja prometeu e não cumpriu para o pastor, ou que o pastor prometeu e não cumpriu para a igreja. Então, esse termo de acordo mútuo, ele vai fazer essa harmonia. Ele vai botar no papel aquilo que vocês que está sendo decidido no momento em que a igreja chama o pastor para a igreja e que o pastor vai até aquela igreja e é chamado para servir com o seu trabalho ali naquele lugar. Então, eu tenho esse modelo, vou disponibilizar depois, anota o meu número, depois eu jogo aqui na tela, e depois eu posso te disponibilizar este modelo para que você possa ver. E, claro, esse é um modelo, então não é taxativo. Então, você pode modificar, por quê? Porque, no fundo, é um acordo bilateral, pastor e igreja, certo? E aí, passando adiante, portanto, o pastor, e aqui é muito importante isso, e agora que vocês vão entender a coisa aqui até do que eu tenho dito sobre a questão
do trabalho pastoral ser vocacional e voluntário. O pastor, ele não é empregado da igreja. Tem muito crente achando que o pastor nós somos chefe do pastor. A assembleia é o chefe do pastor. Que é isso, gente, né? Loucura, né? Nem a lei entende isso, certo? O entendimento da teoria, né, que se chega ali sobre a questão do trabalho do pastor, é que o pastor não é empregado da igreja. Por quê? E aí, olha a coisa que é muito maior e que às vezes a gente esquece, certo? Pois a igreja não está acima do pastor como sua empregadora, mas sim Deus que o vocacionou. Olha que coisa mais crente do que isso. Meu Deus, e a gente esquece, né? E aí a igreja lá, a gente manda no pastor, né? Que é isso, gente? Quem chamou o pastor foi Deus. Então, no fim das contas, quem é o patrão do pastor é Deus. É Deus. É Deus que está acima do pastor. Então, por conta disso, a igreja não é a empregadora do pastor, mas sim Deus que o convocou, que o chamou. E que também trouxe esses crentes para fazerem parte dessa igreja onde esse pastor está. Que chamou esses crentes também para isso. Então, note que até a lei, né, parece mais crente do que às vezes a gente. Então, por quê? Porque eles entendem que há um vínculo transcendental. Isso aqui não só nas igrejas batistas, ou presbiterianas, ou evangélicas, mas em qualquer religião. Pode ser do candomblé, da Umbanda. Eles entendem que a entidade divina, eles colocam, né, essa ideia da entidade divina, é o que é o patrão, ou o que está acima de toda a organização que se forma ali, a instituição religiosa, seja ela qual for. Então, a gente, claro, crê no Deus verdadeiro, né, no Deus criador de tudo, de todos, de todas as coisas, e a gente entende aqui sobre o vínculo transcendental entre a igreja, entre o pastor e Deus, né, e a própria igreja. Assim, o pastor tem para com a igreja um vínculo de trabalho voluntário e não de emprego. Isso aqui é muito importante, certo? Porque quando nós estamos falando de trabalho, trabalho é qualquer atividade que uma pessoa realiza. Eu posso estar varrendo aqui o chão da minha casa, é um trabalho. Limpando o banheiro é um trabalho, né? Ajudando a cortar a grama da minha igreja é um trabalho, ok? E por aí vai. Mas há uma diferença de trabalho e emprego. Emprego é o desempenho de uma função profissional sob as normas de um contrato de trabalho legal, que é chamado de vínculo empregatício, conforme o artigo 3 da CLT e toda CLT, né? Mas para ser emprego, tem que cumprir com os requisitos que está ali no artigo 3º da CLT, ok? Então, é claro que a gente não vai falar sobre isso aqui, porque a nossa ideia é falar sobre o trabalho pastoral, mas a gente quer mostrar que o pastor não é empregado da igreja, certo? Porque ele não tem vínculo empregatício. O trabalho dele é vocacional e o trabalho dele é voluntário. O patrão dele é Deus, certo? Que é o que chama para a sua obra e tira também da sua obra e faz o que quiser com ele e com a sua igreja.